Boa noite. O nosso trabalho é sobre a doença vesicular dos suínos. Os integrantes do grupo Lisane, Gabriele, Luiz Eduardo e Luiz Henrique. A introdução. O que é? A doença vesicular dos suínos, ela é uma doença de caráter viral que é considerada uma doença exótica, porque o acometimento dos animais não é muito comum. É a importância da doença. Apesar da doença não ser muito comum, a sua importância é baseada na apresentação clínica, nos sinais clínicos, que ela apresenta, que são muito semelhantes a algumas outras doenças vesiculares, inclusive como a febre aftosa. Aparecimento da doença no Brasil. As primeiras ocorrências dessa doença no Brasil, elas foram observadas no final do ano de 2014 em algumas criações de suíno nos estados de Goiás e de Minas Gerais. Mas atualmente essa doença já foi diagnosticada em 7 estados brasileiros: no estado de Goiás, Mato Grosso, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por ela ser uma doença vesicular relativamente nova e as lesões provocadas serem muito semelhantes às provocadas em outras doenças vesiculares, inclusive de controle oficial, como eu já falei, que é a febre aftosa, no início dessa doença tiveram muitas dificuldades sobre os procedimentos a serem realizados, no caso de inspeção dos animais acometidos por essa doença. Um fato importante também de a gente ressaltar é que ela não é uma zoonose. A etiologia. Essa doença, então, ela é causada por um vírus do gênero Senecavírus, ou SVA, como é abreviado, E essa doença especificamente é por um Senecavírus do tipo A. Esse vírus, ele é um RNA vírus que é muito infeccioso. Ele é da família Picornaviridae, que é a mesma família do vírus da febre aftosa, e o gênero dele é o Senecavírus. Esse vírus, ele resiste muito bem ao meio ambiente e a via de transmissão principal é a via fecal ou a via oral. Oral no caso do contato entre os animais e fecal no contato dos animais saudáveis com fezes de animais infectados. Os sinais clínicos. Então, a gravidade dos sinais clínicos e da mortalidade dos leitões, ela tem variado bastante entre os rebanhos afetados. Nessa fase de maternidade, os sinais mais percebidos foram a diarreia e a morte dos leitões na primeira semana de vida. Nessa fase de maternidade, os leitões afetados, eles também podem manifestar anorexia, letargia, tontura e febre discreta. No caso de suínos de terminação e de reprodutores, a doença ela inicia com uma anorexia, com uma letargia e com a febre discreta. Ela vai afetar apenas alguns animais e, na maioria dos casos, também podem aparecer algumas vesículas intactas ou até mesmo vesículas rompidas no focinho, na mucosa oral ou ao redor das bandas coronárias. E algumas lesões ulcerativas, elas podem aparecer no sulco coronário, na parede do casco, na almofada plantar, que essas são lesões que também podem ser observadas. São mais raras, mas também podem ser observadas. Uma curiosidade é que a apresentação dessa doença, no caso de animais jovens, ela está mudando bastante, porque essa ocorrência, como eu já falei, da diarreia neonatal e da mortalidade dos leitões são sinais que não estão aparecendo tanto quanto apareciam no início
da doença. Então, quer dizer que essa doença está tendo modificações com o passar dos anos. Essas aqui são fotos dos animais acometidos pela doença. Aqui a gente pode ver na primeira imagem um suíno com uma vesícula no focinho. Na segunda imagem, na segunda e na última imagem são vesículas e úlceras nos pés. E na terceira imagem é uma lesão na orelha. O diagnóstico. O diagnóstico dessa doença, ele pode ser clínico ou laboratorial. Porém, o diagnóstico clínico é praticamente impossível de ser fechado apenas clinicamente, por conta das lesões serem muito semelhantes às outras doenças vesiculares, como a estomatite vesicular e a febre aftosa, como eu já falei. Então, normalmente, no caso do diagnóstico dessa doença, a gente precisa fazer o diagnóstico clínico acompanhado do diagnóstico laboratorial, para poder excluir essas doenças de diagnóstico diferencial para a doença vesicular dos suínos. Em alguns locais do país já pode ser feito esse exame de diagnóstico diferencial por meio de testes virológicos, que no caso o RT-PCR ou isolamento viral, e também o teste histopatológico para diagnosticar esse vírus. Os materiais que são enviados para diagnóstico virológico são principalmente material das lesões, no caso as lesões em si, ou o conteúdo dessas lesões, como o líquido dessas vesículas ou uma espécie de pus. Além disso, alguns órgãos como o baço, o rim, o cérebro, o pulmão, o intestino, linfonodos, também devem ser submetidos ao formol e resfriados para a realização do diagnóstico. Esse no caso de uma necrópsia, depois que houve já a perca do animal. Para a pesquisa da estirpe viral, também pode ser realizado o sequenciamento genômico do vírus, de parte dele ou do gene da proteína que ele produz. Nos Estados Unidos, além desses testes, pode-se realizar também o PCR em fluido oral ou a sorologia, que é por soroneutralização, imunofluorescência e ELISA. O controle e a prevenção. A prevenção é feita principalmente usando das normas de biossegurança, de biosseguridade, que é dispor de uma barreira física para impedir a entrada de outros animais, caprichar na estrutura da granja mesmo, para impedir o livre acesso de veículos, de pessoas, e principalmente dos outros animais que podem trazer vírus para dentro da granja. Preciso também revisar os protocolos de biossegurança focando na parte de desinfecção e no controle das visitas. Preciso também cuidar bastante da limpeza e da desinfecção e realizar o vazio sanitário adequado para esses animais. No caso de uma suspeita clínica, onde você observar vesículas ou uma diarreia intensa que vai estar associada a uma mortalidade dos leitões, é preciso buscar uma assistência veterinária e reportar imediatamente para uma autoridade de nível oficial para que ela possa utilizar dos protocolos de contenção e eliminação e auxiliar o veterinário no diagnóstico diferencial por conta das doenças vesiculares serem muito comuns. Quando forem assim, suínos de terminação, as autoridades veterinárias devem ser consultadas, porque, como o professor até mesmo já falou em aula,
agora eu não lembro de qual doença vesicular que era, que tinha que reportar, porque pode ou não pode ser doença vesicular dos suínos, pode ser doença vesicular ou pode ser uma febre aftosa. Então, é melhor você reportar para uma autoridade oficial do que perder, né, e deixar essa doença se disseminar, no caso, se for uma febre aftosa. O controle da doença, ele é baseado basicamente nas medidas de limpeza, de desinfecção e do vazio sanitário e de biosseguridade do rebanho, tanto na entrada dos animais, dos veículos e visitantes, como na entrada de alimentos para esses animais. E vai ser basicamente isso mesmo, porque até o momento também não existe nenhuma vacina para a doença. E o nosso trabalho é isso. Muito obrigada pela atenção.